Hello! 13º episódio, nós estamos aqui. O que aconteceu? De verde Deu sem erro? combinar. Olha, a conexão desse episódio já começa aqui e vem muito mais aí. Eu achei que ela ia falar assim, amiga, você errou o número do episódio. Eu também achei. Você não achou? Tá aqui, a convidada ficou assim, ó. Voltando, vamos ver. Hello! 13º episódio! Aê! A gente não pode falar, né? Mas tá tudo bem. A gente finge que não fala. É 13º mesmo. Gente, hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a minha irmã. Então, assim, né? É uma grande honra trazê-la aqui no nosso episódio para falar do que ela ama fazer, que é a terapia sistêmica, o mundo sistêmico, um assunto que a Cris gosta muito também, né, Cris? Esse episódio estava muito aguardado, principalmente agora em época de final de ano, que nós estamos com a nossa família, com nossos pais, uma época em que a gente relembra a essência da família, do amor. Então eu acho que vai ser um episódio incrível. Já pega uma pipoquinha, já senta aí no seu cineminha, que hoje você vai arrasar. Seja muito bem-vinda. Pega uma caneta e um caderninho pra anotar, né? Oh, muito bem-vinda, pode se apresentar. Obrigada pelo convite, né? Esse convite que já tinha sido antes, né? Mas aconteceu agora. Que coisa boa. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês duas. É um Fico aí babando prazer. assistindo os episódios dessas duas maravilhosas. Me sinto Já. muito honrada de estar aqui. Por favor, fale sobre o seu contato, como as pessoas te encontram, porque eu sei que a Verdade. senhora está arrasando no Arrasando. conteúdo, eu tô acompanhando e amando. Então, como que as pessoas encontram você? Ai, obrigada pelo elogio. Então, no Instagram, o meu nome é Taína Fava. Lá no Instagram mesmo tem um linkzinho que já entra direto em contato comigo, né, no meu WhatsApp. E a gente já troca ideia, já marca horário, e valores e tudo mais, é por lá mesmo. @Taína Fava. Taina. Diretamente do mundo do direito, né, tá? Acho que é legal você falar um pouco disso, que você... Dessa transição. Você é advogada, conta um pouquinho dessa história, até para as pessoas entenderem, né? Por que a gente... Engraçado que várias pessoas vêm falando de transição aqui no podcast, Sim. né? Transição de carreira e empreender numa carreira de terapia sistêmica, que é algo diferenciado, você tá inovando dentro do mercado, né? Porque é uma coisa que hoje não é tão comum. A gente sabe que daqui a um tempo, talvez, seja algo que, sei lá, nossos filhos, nossos, sobrinhos, assim, mais velhos, vão falar, eu fiz ali uma terapia sistêmica e tal. Hoje não é tão comum. Então, é algo novo para as pessoas poderem saber mais sobre isso. Então, falando já direto do que eu faço, né, de como eu trabalho, isso é tão novo aqui, né, no Brasil, vamos dizer assim, porque eu mesma sou da 3ª turma, né, dessa formação, que é constelação familiar, com ênfase em direito sistêmico. Então, pensa, eu sou a turma 3, então, né, é tudo muito novo. E é muito interessante essa parte da constelação dentro do direito, porque dá oportunidade para as partes, né, que estão ali litigando, elas terem a oportunidade de enxergar um pouco além. Porque muitas vezes, né, tratando dessa parte jurídica, muitas vezes as pessoas entram com uma ação, né, na justiça, mas às vezes elas entram por uma outra coisa. Elas não querem ganhar a ação. Elas querem, por exemplo, elas querem ser vistas, às vezes um reconhecimento de paternidade, ou até mesmo uma ação trabalhista que o empregado né, quer de alguma forma processar o seu empregador. Às vezes ele quer um reconhecimento, às vezes ele quer ser visto, né? Ele quer algo que é além do processo. Então, as constelações, elas trazem essa luz para os conflitos. Então, eu falo assim que na alma do advogado sistêmico descansa a paz. Porque nós, advogados sistêmicos, a gente é até engraçado, porque os advogados tradicionais que escutam eu falar desse jeito, parece que eu tô querendo dizer que os advogados sistêmicos são melhores, nada disso. Mas a abordagem, como a gente trabalha, é uma forma
onde a gente olha para as duas partes. Você é minha cliente, você vai chegar com a sua demanda para mim, mas eu não vou só olhar para o seu problema. Eu quero entender a conjuntura daquilo, né? Então, assim, muitas vezes você chega com uma situação e que às vezes nem precisa entrar com uma ação. A gente vai conversar e a gente vai resolver isso sem nem judicializar. Então, é muito legal, né? Eu tô falando dessa parte do direito. E a parte que eu mais amo, né, gente? Eu sou advogada de formação. Eu sou especialista em direito penal e processo penal. Pensa, né? Nunca atuei nessa área, porque eu queria ser delegada federal. Mas a constelação caiu na sua vida, no seu colo, né, tá? Os caminhos mudaram. Você sabe que quando a gente fez PNL, eu fiz 2016, Taína fez na turma de 2017, você fez na turma de 2018? Como é que foi? Você fez na turma junto com Taína, vocês lembram? Não foi comigo. Eu fiz na terceira, eu acho. Na terceira. Uhum. E depois da PNL, abriu muito isso no seu coração, né, tá? De você pensar, eu quero isso, eu gosto de ajudar as pessoas te procuravam já, lembra? Seus amigos iam lá em casa, né, pra conversar, sempre teve esse lado. Eu acredito que todo mundo vem aqui nessa vida com um propósito, né? Eu acredito que cada um tem um dom. E eu acho que a gente trabalhar com algo só pensando no dinheiro ou no que aquilo, né? Onde eu vou chegar com aquilo, não. Eu acho que precisa fazer sentido. E para mim não estava fazendo sentido. Tipo, eu advogando tradicionalmente, eu saí de uma sociedade, né, de um escritório de advocacia, e aquilo, eu fazia as coisas, eu era arrojada no negócio, eu batia minha barriga no balcão do fórum, sabe? Eu conseguia tudo, assim, resolver o que não tinha como, tirar processo que era, né, que não podia sair da secretaria, eu fazia, acontecia, mas a minha alma pedia algo mais. E aí, quando eu descobri o mundo das constelações, que foi até minha mãe que apresentou, né, esse novo mundo para mim. Ela já fazia constelação em Cuiabá. E aí ela falou do curso lá em São Paulo. E que era esse curso super novo. Lembro que ela mandou pra você, falando que era sua cara, né? Sim, que tinha tudo a ver. Olha como a mãe, o útero gerando. É. Já tá ali no movimento, já. Tá vendo? A mãe que trouxe. A mãe encaminhando, né? Você vê como que é? Você percebe esse movimento? Que legal. Assim, querendo ou não, a gente entrou no movimento lá em casa desde quando a gente conheceu o Fernando, né? Que o Fernando já veio pro podcast, trouxe sobre a PNL, né, Cris? E eu entrei, né, pro movimento, de fato, dessa cura, de trabalhar inteligência emocional. Aí Taína e minha mãe foram, minha mãe foi pra constelação e Taína foi, então a família, e agora meu pai entrou. É um levando o outro, né? Parece que é movimento. É que, na verdade, as pessoas vão mudando, né? E aí vai despertando a curiosidade nos outros. O que ela tá fazendo que tá mudando? O que ela tá fazendo que tá mudando? Ela tá se sentindo melhor, ela tá evoluindo, ela mudou o comportamento. E aí as pessoas acabam despertando a curiosidade e vão procurar. Eu fiz a PNL também, fiz eu, a minha irmã, uma funcionária minha, fiz também com uma amiga. E essa amiga depois também levou a irmã, depois levou a mãe. E toda a família fez, eu acho que o último foi o irmão dela que fez. Olha aí. Então todo mundo foi atrás, realmente conhecer, buscar o autoconhecimento e buscar o que ela estava fazendo, que realmente estava dando resultado. O mundo, né, a gente fala, não é assim, o mundo não muda. Quando você muda, é que o mundo muda, né? Ninguém muda ninguém, né? Quando a gente muda, o mundo à nossa volta também muda. Porque não tem como as pessoas ao nosso redor ficarem do mesmo jeito que elas eram. Se nós passamos a ter um outro comportamento, elas vão sair da zona de conforto de qualquer maneira, por bem ou por mal, né? É automático, elas vão ter que sair, porque você mudou, né? Você se mexeu, então você faz com que o outro também se mova. Processo. Eu falo muito sobre o mundo sistêmico, a constelação, eu acredito muito nisso e acredito em tudo que envolve. Mas as pessoas perguntam muito, né? Então é o básico e eu queria que você respondesse. O que é o sistêmico? Se você pudesse responder, o que você diria?
para que realmente as pessoas entendessem, porque eu não sei explicar. Eu sei sentir, eu sei tudo, mas eu não sei explicar. Vai lá viver, né? Eu falo, vai lá então. viver, Cara, só vivendo, é você maravilhoso, sabe. e a gente sabe tudo que realmente até acontece. explicar o que é, né? A pessoa tem que Mas- passar pelo processo. O que é? Então, eu vou até meio que repetir isso. É complicado, né, você explicar, porque a pessoa, ela quer, assim, que você explica de uma forma, assim, matemática, né? Constelação é isso, isso e aquilo. Bom, gente, constelação, né, para quem tá assistindo aí, ela não é mágica, mas para mim é como se fosse. Porque para mim, na minha vida, foi transformador. E eu acredito que as constelações, elas, quando você realmente chega para pedir para ser constelado e você realmente está aberto, né, de verdade, não tá com o pé atrás naquele constelador que você buscou, enfim, naquele trabalho que vai ser feito, as coisas acontecem. Por quê? Porque existe um campo morfogenético, que é aquele campo que as constelações trabalham, e né, repetindo aqui que eu falo sempre, constelação não tem nada a ver com religião. Eu já vi pessoas que eu conheço de perto de mim acharem que constelação é espiritismo. Eu já tive cliente no meu escritório que chegou e falou assim, olha, eu tenho medo, tremendo assim, eu tenho medo, vai aparecer alguma coisa, porque as pessoas acham que vai revelar alguma coisa, que vai descer um santo espírito, né? E não é, a gente trabalha com a energia, porque quando toda a nossa ancestralidade, ela já se foi, né, no campo físico aqui, mas existe a energia que não morre, a energia permanece. Então, quando a pessoa ela chega para fazer uma constelação, existe toda uma ancestralidade ali, fervilhando, né, com todas as questões, enfim. E aí, quando a pessoa se dá essa oportunidade, as coisas acontecem ali. Então, a gente pode trabalhar na constelação através de bonequinhos, através de âncoras, de fichas, e também com pessoas, que eu acho que é a forma mais fácil de explicar, né, um pouquinho das constelações. A gente trabalha, vamos supor, se é uma constelação em grupo, a pessoa vai escolher representantes que tem a ver com a causa que ela traz ali, né, para ser constelada. E quando a gente começa ali quando começa a se movimentar aquelas pessoas, né, aqueles representantes, quem representa o pai, quem representa o vô, quem representa a mãe, enfim, dependendo de quem a gente coloca ali no campo, as coisas vão acontecendo. Tanto que é, assim, fenomenal que as pessoas que participam, elas nem conhecem quem que é. Por exemplo, você chega lá para fazer uma constelação, você vai para São Paulo, onde ninguém te conhece, né? Um exemplo para dar, assim, que não tem como ser forjado o negócio, né? Você vai para um lugar onde ninguém te conhece. E aí você vai escolher lá os representantes, vai fazer sua constelação. A pessoa que representar, por exemplo, o seu marido, ela vai ter o trejeito até do seu marido. É incrível, eu já passei por esse processo, é incrível. E as pessoas acabam sentindo e falando coisas assim que você tá pensando ali no momento e a pessoa tá falando, assim, tá reproduzindo. Eu já vi a pessoa impressionante. mancar. Eu já vi numa constelação a pessoa mancar, igualzinho o pai mancava. E nunca soube da história, Não né? sabe nada, do nada Sim. entrou no campo, né? E tem gente que ainda fala assim, eu não consigo acreditar nisso. Como é forte, né, o movimento de cura que existe ali quando você olha. E esse Honra. movimento de cura, ele é muito voltado para mãe e para pai, dentro da constelação, né? Que começa com os pais, né, tá? Por que isso? Porque é tão voltado para mãe e para pai. Porque é onde tudo começou, né? A vida. Então, se nós não estamos alinhados com a nossa essência, a vida não vai fluir. Eu falo assim, sempre eu falo isso, né? Que o pai é a nossa asa do lado direito e a mãe é a nossa asa do lado esquerdo. Então, quando nós estamos, né, em sintonia com o nosso pai e a nossa mãe, e isso não significa que você precisa ter uma relação cotidiana com seu pai e com a sua mãe, sabe? Vou almoçar na minha mãe, vou sair com meu pai. Às vezes isso não é possível. E não significa que você não tomou o seu pai ou não tomou a sua mãe. Porque tomar o pai e a mãe é muito além
de conviver com o pai e a mãe, é muito além de amar o pai e a mãe, né? É você justamente olhar para o seu pai, para sua mãe, honrar a história de vida deles, sem julgamento, sem críticas, e entender que eles deram para você o que eles puderam dar, porque eles tinham o que era disponível para eles. Então, tomar os pais é o primeiro passo, vamos dizer assim, né? Porque se eu já começo sem tomar os meus pais e eu já quero ter sucesso na vida, eu não tomei meus pais, mas eu quero ter um bom casamento, eu não tomei meus pais, mas eu quero ter boa relação com os amigos ou profissional, eu não vou conseguir. Porque eu preciso, primeiramente, estar enraizada, né, com a minha essência, igual uma árvore. Ela precisa ter, né, as raízes ali presas no solo, ela precisa estar ali para ela poder crescer, florescer e tudo mais. E nós somos isso. Então, eu falo assim, quando a gente está bem resolvido com o nosso pai, com a nossa mãe, independente de como foi o pai, independente de como foi a mãe, eu falo assim, eu escuto muito, Taína, mas você fala isso porque eu escuto de verdade, me mandam isso assim no direct, direto. Você não conhece meu pai, você não conheceu a minha mãe, se você conhecesse então, minha porque mãe... você tem pais que são participativos, isso, né, tá? Eu escuto assim, nossa, mas é porque seus pais são casados, por isso que você fala isso. E é muito além, não tem nada a ver com o pai ser casado ainda com a mãe, porque independente de pais casados ou separados, os filhos nada tem a ver com isso. Porque... Puxa um pouquinho esse microfone pra frente. Pra mim? Porque... Vira assim, ó. Assim? Melhor, pronto, acho que dá. Do outro lado. É pra cá. Você tem que ir pra cá. Pronto, pra ficar melhor. Quer me arrumar aqui, essa Antônio? vida Pode assim vir. não é muito... Ao vivo. Ao vivo. Olha, esse trem tá meio banguela. Ele falou pra virar pra lá, e você mandou virar pra cá. Então pronto, eu não tava vendo. Tudo certo, Gente, melhor. eu tô quase engolindo esse microfone, meu Deus. E aí? Mas assim, não precisa... Tá bom assim, né, Antônio? É isso, ao vivo, podcast, rola tudo, é isso mesmo. Então, e assim... Mas a pessoa falar é fácil porque seu pai e sua mãe não são separados, né? E não tem nada a ver, porque no filho, o amor dos pais deu certo e pra sempre vai dar. Olha, Não importa caramba. se casou, se separou, se nunca tiveram juntos. Que seja uma noite apenas. Que foi aquele único momento onde, né, o espermatozoide fecundou o óvulo e pum, você Nasceu. começou, né, a sua vida lá. Esse ato existiu e nada nesse mundo tem como apagar isso. E você veio do seu pai e da sua mãe, é a sua essência. Taína, mas minha mãe me doou. Ela não tinha condição de me criar, eu conheço ela, tudo, mas eu sou criada pela minha tia. E eu chamo minha tia de mãe. Tá tudo certo, você chama sua tia de mãe. Só que você tem mãe. Não, mas ela já morreu. Mas você tem mãe. Você precisa honrar a sua mãe em primeiro lugar. Existe aí a lei, né? A gente tem as ordens do amor, pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Então, o pertencimento, eu falo nesses assuntos, meu corpo arrepia o tempo inteiro. Qual é o seu pertencimento? Da onde você vem? Então, fulana de tal é a sua mãe biológica. E você precisa tomar essa mãe biológica. Depois a mãe que está te criando, que tem todo o valor, né, todo o crédito, que é quem te sustenta, enfim. Mas em primeiro lugar, você precisa tomar a mãe que foi quem te deu a sua vida. E quando você fala em tomar a mãe e tomar o pai, tenta resumir para mim o que seria isso. Tomar a mãe que não e quer tomar o calar. pai. Você sabe que eu vejo vídeo, às vezes, eu vejo pessoas escrevendo embaixo no comentário, né? Me explica o que é tomar a mãe, tomar o pai. Porque assim, o que é tomar a mãe e tomar o pai? Então, antes disso eu vou falar que é assim, ó, gente. É igual um remedinho, sabe? De pressão, assim, controlado. Um remedinho pro coração. A mãe, a gente tem que tomar 3 vezes por dia, tá? Pode anotar aí, gente, no caderno. 3 vezes por dia, toma mãe. O pai pode ser uma vez, mas a mãe tem que ser 3 vezes por dia. Entendi, então, por que as crianças lá em casa é o dia inteiro? Mãe, Não, mas mãe, peraí, explica essa tomar. Não, vou explicar. Explica, é legal. Então, quando esse termo tomar, O né, dia inteiro, 4 crianças chamando mãe, pra você ver. Só chama mãe, é o dia inteiro mãe. O Mãe pai é é de mãe. vez em quando. É. Mãe é mãe, né? Mãe Até é na mãe. hora de tomar tem que tomar. tem que tomar mãe 3 vezes. Olha O aí. pai pode ser uma. Tá vendo?
Explique, por Então, favor, desculpa. esse termo, né, É tomar... agradecer, né? O que É, que é? Porque o Bert, né, denominou, né, ele fala assim, tomar, né, quando a gente usa esse termo, é você reconhecer, é você olhar, né, quando você se olha no espelho, você precisa ver que você é metade o seu pai e metade a sua mãe. Você precisa ter essa gratidão. Você precisa entender que metade dos seus cromossomos são do seu pai e metade são da sua mãe. Independente de quem seja e do que tenha feito, Independente. como tenha te criado, te educado, é você reconhecer, Reconhecer, agradecer. agradecer a vida que chegou até você através dos seus pais. É você ter gratidão por essa vida que você ganhou de presente. E aí, eu apanhei, eu passei fome, eu não tive condições de estudar, eu vivia na rua, minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai só bebia. Eu tô falando assim, coisas extremas. Mas você ganhou a sua vida de presente. E isso é o suficiente, já foi muito. Você ganhou a sua vida. Pensa, a sua mãe, ela te gerou por 9 meses, vamos dizer assim, né? Pode ter sido por menos. Mas ela teve oportunidade de não querer que você nascesse. Mas ela quis te parir, né? Ela quis te ter. Trouxe você pro mundo. Ela te deu a vida. Ela teve chance. Ah, mas ela não teve chance porque ela não tinha dinheiro para fazer um aborto. Ou não. Gente, isso aí faz de qualquer jeito, né? Quando a pessoa quer. Toma coisa errada. Tem aquelas histórias lá daquela agulha de tricô, né? Tem aquelas histórias, enfim. Então, se ela teve você, ela te deu muito. Então, quando a gente coloca assim, não é que a mãe é mais importante que o pai, mas a mãe foi responsável Por você nascer. Gerar você, né? e por te parir. Então, assim, aquele ato do nascimento É quase morte, né? é um ato de risco de morte, tanto para a mãe quanto para o filho. Daí eu já entro em falar assim, qual que foi o nosso primeiro sucesso, né? Foi o nosso nascimento. Legal. E isso a gente deve a quem? A nossa mãe. Por isso que existe aquela frase que todo mundo já escutou, né? O sucesso tem a cara da mãe, né? Entendi. Tem a face da mãe. E o dinheiro é a cara do pai, né? Assim. E, na verdade, falam muito sobre isso pela questão, assim... tem uma outra O que é pai bem é o legal. mundo, né? Eu associo o pai ao mundo. Mãe é vida e pai é mundo. Ou seja, não existe vida sem mundo e não existe mundo sem vida. Ou seja, não existe, eu sou super bem resolvida com meu pai. Minha mãe, eu sou meio assim. Não tem como. Você tem que estar resolvida com os dois. Mas minha mãe não é mais viva e como que eu vou tomar minha mãe se ela já morreu? Você faz esse exercício. Você pode ir fazer dentro de uma constelação. Você pode fazer com exercícios sistêmicos. Você olha no espelho. Você olha para a parede. Você se conecta com ela. Sabe? E agradece o tomar. Agradece a vida que chegou até você. Respeite a história de vida dela, o destino dela. Tome a vida que ela te deu com tudo aquilo que custou para ela e que vai custar para você. E você vai passar essa vida adiante, que a gente passa, né, o fluxo do amor de cima para baixo. Quando a gente vai ter os nossos filhos, a gente está transmitindo essa vida, né, que veio pra gente, e a gente passa essa vida para frente. E é essa gratidão, é parar de questionar, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, por que eu não tive isso, ou por que minha mãe age assim. É parar de questionar. Cada um tem a sua história. Nós somos os pequenos, os nossos pais são os grandes. Então a gente... Colocar cada um no seu lugar. Sim, e a gente precisa respeitar essa hierarquia. Porque quando o que a gente mais vê hoje em dia é filho querendo ser pai e mãe dos pais, né? Nossa, ou ao você fala, quando a contrário. gente tenta intrometer, não é? Você não ia falar assim, quando a gente tenta intrometer, inverte os valores. É isso que a Cris está falando, né? Você inverte a posição, não é? E quando a gente sai do nosso lugar, o que A acontece? gente toma um lugar de outro que não é nosso, né? Quando a gente sai do nosso lugar, a gente fica fora da ordem. E quando não existe ordem não existe amor. Significa assim, não existe fluxo, não tem como a sua vida fluir. Mas por que eu não dou certo com isso? Por que eu tô emperrada Então, nisso? eu quero até contar uma coisa. Uma cliente minha, ela não acreditava. Bem no começo, quando eu comecei a atender, eu lembro que eu não tinha cortina no escritório, porque me ficou tão forte isso pra mim, esse fato. E eu lembro que eu comecei a fazer constelação na época, a gente começou a fazer, né? Lembra? A gente fez bastante constelação, a gente buscou, né? Participar, né? Participar,
E aí eu falei pra ela, olha, ela falou assim, Tinara, eu ganho dinheiro. Mas do mesmo jeito que eu ganho, eu também não sei o que acontece, não fica. E também, assim, não consigo sair de Cuiabá. Meu projeto, tipo, o projeto dela né, hoje já é um projeto mundo, né? Mas eu falava assim, então vamos experimentar para online. Cara, e nada deu certo. E eu lembro que eu falei para ela, vai para uma constelação. E ela falou, eu não acredito. E eu falei, vai sem acreditar. Faz sem acreditar. A gente fazia os grupos ainda na Neiva. Falei, faça sem acreditar. E ela fez sem, assim, não é que sem acreditar, né? Ela fez sem, assim, ela foi de coração. Tipo assim, não é... Sem expectativas, Sem, assim. E daí, o que aconteceu com ela? Ela mudou um pouco a questão da marca. Ela entrou num nicho e ela, puf! Tanto que ela não tá aqui mais, em Cuiabá. Com certeza, na constelação, ela conseguiu se reconectar com a essência dela e isso trouxe Mundo, total né? sentido, né? Eu tenho uma pergunta. Não precisa acreditar, né, tá? Pra fazer funcionar, isso eu queria falar, né? Acreditar, Você fala assim, mas eu não acredito, eu posso ir mesmo sem eu acreditar aqui, rapidinho, sem eu acreditar tanto, porque às vezes a pessoa fica assim, mas... você pode ir sem acreditar, mas você não pode ir Fechado, com o né? pé atrás, Duvidando, no né? sentido assim, isso daí sabe, estão fazendo isso só pra ganhar dinheiro, ou isso aí é um teatro. É. Você pode ser assim. Você vai limitar o sistema, Você né? pode Ir pra conhecer, né? você chega, mas assim, sem ironias em relação àquele trabalho, né? Tem que ir aberto, eu acho, né? Por mais que você não acredite, eu vou conhecer pra eu ter a minha opinião sobre aquilo. Engraçado você falar isso, que você sabe que eu acho que a virada de chave da minha empresa e a virada de chave não só financeira, de realmente ter uma organização diferente, mas também de eu procurar formas de desenvolver consultorias, abrir a mente para isso. Olha que incrível, eu fui constelar uma vez, eu fui constelar a empresa. Foi eu e a minha gerente na época. E quando chegou lá, eu chorava. Eu não sei explicar o que eu senti, mas eu chorava muito e eu só falava da minha mãe. Era só a minha mãe que vinha. E ficou eu, minha gerente, a gente foi constelar o negócio, a empresa, e veio minha mãe. E depois dessa constelação, não sei explicar o que, nem porquê, mas aí tinha outra pessoa lá e essa pessoa ocupou o lugar da minha mãe e ela falava coisas que não tinha como ela realmente saber, Sim. porque era a minha história, eu não conhecia ela. E depois disso, parece que virou uma chave, assim. Parece? Tanto em relação ao dinheiro, porque eu tinha esse problema, entrava e saía, em relação à organização, ter um planejamento financeiro, um equilíbrio financeiro, mas também de eu estar aberta para buscar consultoria, buscar ferramentas ali para fazer a empresa se equilibrar. E por que isso? Se eu for constelar a minha empresa, o que a minha mãe tem a ver com o meu negócio? Então, às vezes a pessoa chega querendo uma coisa e é automático, vai às vezes para um outro lugar, porque era o que precisava. Tanto que o Bert, só para você ter uma noção, assim, se você começa a ver os vídeos e estudar sobre ele, de todo o legado dele aí, a pessoa viajava um mundo inteiro, tipo assim, atrás dele, né? Vamos supor, a pessoa ia... o Bert vai estar na Suíça, né? Vai estar, sei lá, em Nova York, sei lá na onde. A pessoa saía, faz de conta, daqui de Cuiabá, um exemplo, e ia pra lá pra poder ser constelado por ele. E aí, quando levantava a mão, às vezes ele não chamava, porque ele já sentia que aquela pessoa não estava preparada. Quantas pessoas sentaram ao lado dele para ser constelada e ele olhava assim para a pessoa, tipo, ele dá, né, o microfone para a pessoa fazer a pergunta. Não dava pra essas pessoas. Aí a pessoa começava a falar assim, ele falava assim: pode voltar para o seu lugar. Tudo de bom para você. Mas por quê? Porque quando a gente tá muito aqui, ó, sabe, na ansiedade, no desespero para ver alguma coisa, você não vê nada. Energia, né? A gente precisa respirar, a gente precisa encontrar dentro da gente um lugar onde a gente possa repousar, um centro vazio. Que é ali quando você realmente encontra esse lugar que te conforta,
Tanto que antes das constelações sempre eu faço uma meditação, ou eu faço oração, né? Porque eu sou dessas. Mas enfim, eu tento trazer essa serenidade para a pessoa, para que realmente flua aquilo que ela quer. Então, assim, às vezes você chega com um assunto, só que o campo ali já se formou. E se foi para isso, era o que você precisava ver. Porque muitas vezes a gente não escolhe. Tanto que às vezes o constelador vai trazer elementos para o campo, porque a gente às vezes vai tendo informações, né? Não sei também explicar. Porque nós, consteladores, vocês veem alguma coisa, você não tem nada de evidência, de espiritismo, de nada. Mas quando você estuda as constelações, você aprende muita coisa do trejeito do outro, dos sinais que a pessoa está te dando, né? Revelando ali através do corpo, que vem muito da PNL, né? Também da linguagem corporal. Então, assim, nós, os consteladores, vamos lendo aquilo e vamos trazendo as informações. Então, a gente vai pegando os elementos. Então, muitas vezes você chegou lá com uma demanda que foi ali, né, que encaminhou para isso, porque era o que você precisava naquele momento. Mas, aproveitando esse gancho do dinheiro, o Bert também tem uma frase que fala assim: com a mãe o dinheiro entra e com o pai o dinheiro fica. Né? Mais ou menos assim. Por quê? Porque o nosso primeiro sucesso, né, como foi o nascimento, então a gente deve à nossa mãe. Sim. Então, eu vou puxar um pouquinho isso que é bem importante sobre a mãe. Quando nós, de alguma forma, rejeitamos a nossa mãe, né, porque existem várias coisas, inúmeras, né, que a humanidade toda passa, que vai ter algum momento de uma rejeição, de alguma coisa. Quando isso acontece, você está rejeitando a vida. Então, quando você rejeita a sua mãe, ou quando você não deixa que a sua mãe entre na sua vida, sabe, tem gente que é assim, ai, não vou chamar minha mãe, ai, minha mãe é bafão. Nem vou contar pra ela. Ou tipo assim, ai, tipo, vai nascer o neném, né, tipo, vai ter neném. Ai, não, minha mãe, ai, escandalosa, nem avisa ela, espera pra avisar depois. Então, assim... Eu falo, nosso caso tamo ótimo, porque a gente inclui nossa mãe em tudo, né, tá? A gente chama mamãe pra tudo. Inclusive, ela morou 30 dias na minha casa, né? Quando minha filha nasceu. Isso é tão importante, né? Mas, então, assim, quando a gente, de alguma maneira, rejeita a nossa mãe, nós estamos rejeitando a vida. Aí a pessoa fala assim, ai, mas por que o sucesso não acontece? Ai, eu arrumo um emprego, tá tudo bem, eu perco. Aí eu começo a namorar um homem maravilhoso, super... Ai, tudo que eu sonhei, aí acaba. Porque você, enquanto você realmente não tomar a sua mãe no seu coração, né? Você não tiver essa gratidão e respeito por ela, pela vida dela, pela vida que ela te deu, e você realmente incluir a sua mãe no seu coração, e você olhar para ela com toda essa ternura, com toda essa honra. Se você não faz isso, a vida não chega. Então você tá automaticamente como se fosse assim, ai... Tipo, você rejeita a mãe, aí rejeita a vida. Então, a vida quer chegar. A vida tá batendo ali na sua porta. Mas você abre e bate a porta, entendeu? Você vê que tem cantor famoso, cantor com música famosa, cantor com música boa, desculpa, que não fica famosa. Aí você fala assim, cara, mas o que tem? Né? Não é por nada, mas você fala, o que tem ali? Tantas coisas podem ter por trás, né? De tantos... Será que você não tá rejeitando o sucesso, né? Será que você não tá dizendo não pra isso? De repente, tem gente que fala, meu dedo é podre para relacionamento. Né? O dedo podre para relacionamento. Como é que eu curo isso? Não consigo casar, todo mundo que eu fiz, acontece isso, aquilo, nananana. Como é que tá a sua relação com seus pais? Começa nos pais, né? Tá, a gente tem essa... olhar para trás, né? Para que a gente possa realmente olhar para nossa vida e dar um passo à frente, né? Para nossa vida, a gente precisa primeiro olhar para trás, dar um passo para trás. E honrar a nossa ancestralidade. Porque com a força deles, né, de quem chegou primeiro, é que a gente consegue, né, caminhar com a bênção deles, né? Então a gente precisa pedir a bênção dos nossos pais, para que a gente possa seguir o nosso próprio caminho. Porque muitas vezes a lealdade, o medo de não pertencer, de não fazer parte,
A gente, às vezes, acaba repetindo padrões. Nossa, eu ia falar isso agora, repetir padrões. A gente acaba fazendo, às vezes, seguindo numa profissão que não era o nosso sonho, mas que a gente fez porque era o sonho do nosso pai, ou porque a nossa mãe pediu, enfim. E aí, você tá ali vivendo uma vida que poderia ser diferente, mas você tem medo, porque se eu fizer diferente, eu posso não pertencer. Então, às vezes, por essa lealdade, você se torna uma pessoa boazinha, que o Bert, ele fez essa descoberta da boa e má consciência. Então, quando a pessoa tem a boa consciência, ela tá sendo bom com os outros, e ela tá sendo mal, né, com ela mesma. Tá sendo má com ela mesma. E quando a pessoa usa da má consciência, ela tá sendo em relação aos outros. Os outros enxergam ela Ovelha como negra, má. né? Como uma pessoa, nossa. Mas ela tá em paz. Mas ela se sente bem com ela mesma. Que é quando ela realmente olha para trás, ela honra a ancestralidade dela, ela toma os pais, ela pede a bênção e fala: papai e mamãe, eu agradeço vocês por tudo que vocês me deram. Eu tomo a vida de vocês com tudo que ela custou, né? Agradeço por tudo, por terem sonhado os meus sonhos, ou por terem, né, tentado fazer com que eu trilhasse nesse caminho, mas eu já sou grande e eu posso assumir as consequências do caminho que eu quero escolher para minha vida. Então eu devolvo para vocês aquilo que é de vocês. E a partir de agora eu fico apenas com aquilo que é meu. Então, e eu peço a bênção. Até arrepiei. E deixa eu te perguntar, aquelas pessoas que não conheceram seus pais, que não convivem com seus pais, é possível tomá-los? Possível. Você não precisa conhecer seus pais para fazer esse exercício, né, de tomar os pais. Como eu disse, você pode buscar isso com uma terapeuta sistêmica, né? que você... Comigo, claro, por favor, né, gente? Faz online, né, também, se precisar. Pode ser Né, online, com certeza. Ai, mas eu amo presencial, né, gente? o contato. Chega do online, né? Essa pandemia já deu. Só em caso de necessidade, mas o online funciona igual, tá? Né? Às vezes a pessoa pensa, ai, será que online vai ter o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito, porque a gente trabalha com o campo. Energia do campo. Né? Eu não preciso pegar na pessoa pra nada. E é isso. Eu queria até trazer um assunto que eu acho muito legal. Vejo ela não respondi, né? Que é possível tomar, então, buscar numa constelação e realmente fazer esse exercício que eu poderia ficar fazendo aqui, né? A gente fazer todo mundo junto, mas é justamente, se você já quiser ir fazendo isso sozinho, é realmente fechar seus olhos, mesmo falar assim, eu nunca vi uma foto da minha mãe, né? Numa situação, às vezes, até de uma adoção, Nossa. Né? Eu não sei se ela era loira, se ela era morena, que cor que era o olho dela. Não importa. Você fecha seus olhos. Sabe? Imagina, de olho fechado, que a sua mãe ou o seu pai, né? Tá ali na sua frente. E a imagem que vier tá valendo. E você conversa. É de coração para coração. É a alma sua falando com a alma dela. E onde quer que ela esteja, é simultâneo, é automática. Na mesma hora, ela vai sentir. A gente tem várias provas disso. A gente fez um movimento lá no curso, né? E na hora, o celular da menina tocou, a mãe dela ligando pra ela, lembra? A gente fez um movimento lá na PNL, Taina fez, conduziu. E aí, ela tava chorando, tal. Eu tava do lado, porque eu tava aberto, meus olhos, tal, prestando atenção. E eu vi escrito, mamãe. Aí, ela terminou o exercício, eu falei, nossa, sua mãe tava te ligando. Ela falou assim, eu não falo com a minha mãe há tanto tempo. Há X meses. E a mãe dela ligou, né? Eu ia falar de uma coisa que eu vou buscar, que a gente tá com quanto tempo aí ainda? 10 minutinhos. Olha como passa rápido o episódio. Demais. Um tema tão gostoso, né? Que amanhã a gente tá aqui de novo. Nossos episódios, assim, o povo quer parte 2, parte 3. Que bom, é uma delícia. O duro é quando o povo quer ir embora, né? Assim, ninguém vai embora, já aproveita. Se inscreve no nosso canal. Aqui, ó. Inscreve aqui embaixo, curte o nosso vídeo para que mais pessoas possam saber sobre terapia sistêmica, constelação familiar, mundo sistêmico, que é muito importante, algo que pode curar a sua vida, trazer paz para o seu coração, para a sua família,
prosperidade, né? Então aproveita aí, siga lá a Taína Fava, minha irmã maravilhosa. Siga ela também, acompanha ela e ajuda a gente aqui a divulgar nosso canal, né? Gente, aonde eu vou, perguntam pra mim, quem é você? Eu falo, sou irmã de Tinara. Eu conheço. Ou a voz. Você é irmã de Tinara? Sou. Gente, sua voz é igualzinha, né? E aí, Antônia, a voz é parecida mesmo, Antônia? Parecida. Aí, ó. Gente, eu também quero falar da Cris, que eu conheço também, de quando ela registrou a minha primeira marca, né, Cris? Nossa, verdade. Que já era disso, também, né? E já era do mundo disso. sistêmico. Legal. Mas assim, era minha sócia, né, que é minha amiga até hoje, por questões de saúde, várias coisas, eu saí, né, da sociedade. Mas cada um tinha que seguir o seu caminho. Olha aí, como que é pra ser o fluxo. E a Cris, né, fez todo o trabalho maravilhoso. Verdade, desde quando abriu. E agora tá aí na Fava também, né? Sim. Registrou? Tá aí. Estamos no caminho, né? Isso mesmo. Porque como é possível registrar, né? Tá tudo ok. Porque eu seria assim, não tenho um nome, né? É o meu nome. É a sua marca, igual o meu. Então, eu também estou registrando aí que eu tenho que fazer, porque tudo. existem aquelas pessoinhas que fazem, né, pra mas não tentar... é nem as pessoas, né? Você coloca no Google o seu nome. Aí agora tá calor, viu? Acho que eu vou começar a fazer striptease aqui. Você coloca no Google o seu Vai pôr no nome. 18 agora, hein? E nem O trem sempre- esquentou. A maioria das O vezes papo tem esquentou. outras pessoas, né, com o mesmo nome. Então, ninguém vai impedir você de utilizar o seu nome como Seu nome, seu né? nome. Agora, como marca, tem que registrar. Olha, antes, eu quero falar disso antes da gente acabar, porque é um assunto que trazem pra mim até, né? Como eu quero uma repetição, por exemplo, na família, Deus me livre, assim, na família, fulano suicidou, faz de conta, meu não sei quem suicidou, não sei quem suicidou, não. Fulano separou, e eu estou na 4ª separação, né? Tem muito isso, assim, a constelação ajuda nessa parte, né? Eu digo porque tem Quebra de... Padrões. quebra dos padrões e também comportamental de filho. Que eu tô acompanhando uma amiga que um filho, ela tem 3 filhos. E uma menina, né? 2 meninos e uma menina. Um filho é viciado em jogo, nananana. Aí o outro filho tem um outro vício e a menina um outro vício. E aí ela falou, vou ficar louca, porque ela já é separada. E aí eu só falei assim, amiga, não sei, mas... será que não tem que olhar pro pai? Porque será que vício não é ausência do pai? E aí, por isso que eu tô querendo falar isso. Tem esses 2 assuntos que eu não quero que acabe antes de falar essas coisas. Então, vamos pegar do vício primeiro, né? Todo vício, ele vem para preencher um vazio que você tem. Né? Vamos dizer aí que 90% é em relação ao pai. Não, então, assim, eu falo assim, não é uma matemática, a gente não pode generalizar, né? A constelação não é uma matemática. E eu falo isso todas as vezes, porque muitas vezes a gente é criticado nas redes sociais, como eu disse, você fala isso porque você tem isso, porque você é isso. Então, assim, a maioria dos casos, o vício é ligado a essa falta do pai. Então, muitas vezes, realmente precisa olhar para isso. Mas, muitas vezes... se isso vem de uma separação, né? Se os pais não são mais casados. Não são. E até se os pais forem casados, eu acho que é pertinente falar sobre isso. Que quem dá o livre acesso ao pai é a mãe. O filho precisa, como se fosse assim, da bênção da mãe para ele ir até o pai. É como se fosse assim, o filho meio que uma propriedade da mãe, assim. É como se ela ficasse com aquele cordão umbilical ali que não corta. Né? Então, assim, aquela... Como que a Lenisa falou isso? A mãe tem que deixar. Então, a mãe, ela precisa permitir. Não precisa falar. Não precisa ser uma coisa verbal. Você vai chegar pro seu filho e falar assim, filho, eu permito que você ame seu pai. Eu permito que você viva com seu pai. Eu permito que você ame mais seu pai. Tipo, goste de estar mais com ele. Não. Mas você vai fazer isso no seu coração. Né? Você vai conversar com a alma do seu filho... Aqui, você vai fechar seu olho lá, deitada na cama, e você vai conversar, né? Do jeito que você acredita. Deus, eu entrego nas suas mãos, né? Meu filho. Do jeito que você sentir no seu coração. Independente do marido que ele é pra mim, se tiver casado, ou que ele foi pra mim, meu filho não tem nada a ver com isso. Exato. Ele me traiu, ele tem uma amante, teve 2 filhos. Não interessa, o seu filho não tem nada a ver com... O seu filho é só filho, ele não é marido, isso é nada. Então, assim, Às vezes ele tá exercendo um papel, coitadinho, É que, na não é verdade, nem dele, né? e às vezes as pessoas acham que vão estar protegendo, né?
eu não vou deixar perto, eu não vou deixar porque eu estou protegendo, mas independente do Ali tá do acabando pai, com tudo, né? Porque a mãe precisa essa permissão, essa passagem. Porque não tem como o filho voar, né? Voltando ali no começo, né? Eu preciso ter o pai e a mãe, são as minhas asas, né? Se eu quero voar para o mundo, então assim, né? Se a gente quer ver o nosso filho, os nossos filhos voarem, eles precisam estar em consonância com os dois lados. Senão ele carrega até uma culpa muitas vezes, né? Vai saber o que é esse pai, essa mãe. Não sei, tô falando aqui nesse caso, minha amiga, mas vai saber, né? Às vezes o filho vai levar uma culpa. Tipo, aí entra num vício pra camuflar. Todo excesso não esconde uma falta, né? Então, às vezes ele não sabe. Porque às vezes a separação aconteceu num movimento e ele fala, será que foi por causa de mim? E ele entra nesse movimento, né? Acho que vai pra consideração que isso ajuda, né? Né? E assim, muitas vezes não. Os filhos, né? As crianças, né? Elas sempre olham para onde os pais não conseguem olhar. Nossa. Então, muitas vezes as crianças têm algum problema, não só de saúde, mas assim, às vezes comportamental na escola, ou a criança segue um padrão assim diferente, ou tem umas questões assim que você fala, ai meu Deus, tem que levar meu filho no psicólogo, tem que fazer um trabalho, meu filho. E o problema não é da criança, o problema pode estar com a mãe, pode estar com o pai, pode estar com os dois. E tudo que acontece com o pai e com a mãe, mesmo que não for verbalizado na frente, né, da criança, o filho vai sofrer, ele sente. é incrível como criança sente, né? E a gente acha que às vezes, você sabe que às vezes eu paro e penso, né? As crianças vêm falando alguma coisa, eu falo, gente, mas eles nem estavam perto, eu achei que nem estavam escutando. Mas na verdade, às vezes nem escuta, né? Ele sente. E a gente acha que não tem maturidade para entender, para formar uma opinião. E tem. A gente se surpreende com isso, né? Criança é muito especial, né? E assim, falando de separação, não sei porque me deu vontade de falar isso, de separação, eu falo sim que um homem e uma mulher, eles precisam estar, né, juntos, se tá tudo bem, se estão felizes, porque, eu sei que é tão lindo aquelas famílias de propaganda de... Deu certo, né? Como que margarina. de margarina, né? É tão bonito. Sim, nossa, como a gente luta pela nossa família. Quem não luta, né? Quem não lutou, que atire a primeira pedra. Quantas vezes, né, a gente... Vou falar por mim, você vai no fundo do poço e tantas coisas acontecem e porque você tá lutando pela sua família. Mas tudo na vida, a gente vai falar aqui agora, eu vou falar assim do equilíbrio, né, que é a terceira ordem. Precisa existir um equilíbrio, porque se chega num momento que realmente você não está mais feliz, como que você vai conseguir fazer os seus filhos felizes se você não é uma mãe feliz ou um pai feliz? Isso, aí você fica assim, não, eu vou ficar casada, porque pelo menos assim, na escola, né? Vai na festinha, vai o pai e a mãe, vai na igreja, vai o pai e a mãe, no batizado, não sei o quê. Gente, a vida é muito além disso, né? Então, quando existe uma separação, por isso que os filhos, eles têm que ficar de fora da relação do casal. E os filhos, eles não podem, não existe ex-pai e ex-mãe, né? Não existe ex-filho. Eu separei, agora eu tenho, sei lá, 2 filhos, meus ex-filhos, né? Porque não existe. Você vai ser para sempre mãe, você vai ser para sempre pai. E a relação de vocês, que é o melhor, se todos pudessem ter, pelo menos uma amizade, uma convivência, assim, ainda que fosse mínima, pelos filhos. Então, é muito melhor você ter pais felizes, separados, do que ter os pais tristes, frustrados, né? Numa vida juntos. Às vezes até os filhos até preferem, né? É uma questão. Sim, não é muito melhor um filho chegar na casa da mãe e a mãe tá feliz, energia, ele querer estar com a mãe é feliz. Senão ele vai querer ir embora, né? Não vai querer ficar com nenhum. Quantos casos existem? Sim. De pai e mãe ali, do casal, que lutou tanto pela família, e quando a criança faz ali, que ainda é criança, 15 anos, quer ir embora.
quero estudar em São Paulo, quero fazer um acabou. intercâmbio. Sim, que na nada verdade é uma explica, né? fuga, né? Pode ser uma fuga. Muitas vezes é uma fuga. De não se sentir pertencendo ao local, de não se sentir confortável. Quer Né? ir pra algum lugar, né? Não queria que acabasse o episódio antes de você falar da quebra de padrão, porque se isso, eu acho que isso cura-se, né? Porque eu já vi muita história. Então, quando existe um padrão, né, numa família que vai passando de geração em geração, Alguém tem que buscar a constelação? Ou é várias pessoas? não, uma pessoa pode. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa... De suicídio, vamos lá, tem casos, né? Quer ver uma coisa que aconteceu que eu atendi? Tá. Tipo, agora, há pouco tempo. Ela me procurou porque ela tinha, tipo assim, um avô que era alcoólatra. E aí o pai dela era alcoólatra. E aí ela teve um filho e era um guri. Eu acho que é uns 3 anos que ele tem. E ela me procurou porque ela falou assim, eu preciso Parar, né? Interromper. quebrar esse padrão, porque eu tenho muito medo do meu filho também, né? Ir para esse caminho. E a primeira coisa que eu posso falar em relação a isso é que não se quebra padrões quando você já vai com esse desespero, sabe? Com esse medo, com essa coisa assim, ai, pelo amor de Deus, eu não quero que meu filho seja assim. Não, a gente pode, existe uma chance desse padrão ser quebrado quando isso é feito com amor, com respeito, Não com a pelo história. medo, né? Não pelo Você medo. honrar a história, porque ele foi alcoólatra, porque existiu ali um porquê. Então você não pode ir com Julgar, esse, né? sabe? Você não pode ir, porque tudo aquilo que você rejeita Exclui. vai se aproximar de você. Quanto mais você rejeita, mais isso vai chegar perto. Então o padrão pode sim ser quebrado, né, através de um exercício sistêmico, de uma constelação, desde que seja feito, né, com amor. Né, que realmente isso A gente seja... escuta falando que terminal. quando alguém do sistema, só assim, quando alguém busca a cura, muitos se curam, Sim. né? Então acho que fica a lição desse nosso episódio tão lindo e incrível. A gente ficaria aqui um monte, você não ficaria também, amiga, aqui, ó. Nossa, muito. Principalmente porque, assim, Vamos pedir uma pizza e vamos ficar até meia-noite. gente, eu cheguei à conclusão que o sistêmico, ele é para qualquer pessoa, Sim. Pessoa. para qualquer situação. Não existe, eu tô com um problema específico, ou eu acho que eu tô com um problema com pai e mãe. Não, Quanto mais você curar, melhor fica, né? pode ser para qualquer um, certo? Para qualquer um. Para situações. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que, assim, ela não foi constelar alguém. Tipo, ela não falou para mim, eu quero constelar meu pai ou meu pai, alguém, não. A situação dela era uma situação bem delicada e onde eu trabalhei com ela justamente o caminho que ela precisava seguir. Mas eu não tenho que falar o caminho para a pessoa. Quem sou eu? Não vou dar, eu não posso induzir a pessoa a nada. Mas eu trabalhei com ela através de fichas, né? E ela foi passeando por aquele campo. Encontrou sozinho. Não, e ela ficou chocada. Porque, assim, as coisas que ela falava em cada lugar que ela estava, que eu vou anotando, né? Depois que eu mostrei quem que era quem, tipo assim, ela chorava sem parar. Ela falava, como que pode? Já gente, quero. busquem constelação, né? Eu falo assim, busquem, porque é um movimento de cura, né, Taya? Eu acho que é um movimento de... O que você queria falar? O que você disse, quando uma pessoa da família busca Isso. cura, muitas se curam, né? Porque a constelação, como você perguntou lá no começo, né? De que é? Então, assim, a Muitos constelação... ancestrais, né? A constelação, ela fica... vamos deixar como? Com a constelação, eu posso encontrar o meu lugar aqui, né? Nessa vida, no sistema no sistema familiar que eu pertenço. E eu posso realmente olhar para onde eu quero olhar, né? Não olhar para onde alguém quer que eu olhe. Uau. Né? Eu posso amar, honrar os meus pais, mas eu posso seguir o meu caminho, né? E tantas outras coisas que podem ser reveladas na constelação, que traz cura, não só para você que está fazendo. Poxa, você pode fazer Vai reverberar, né? Reverberar Traz uma quantas... leveza para a vida, né? Porque você tem um olhar muito diferente depois para o seu pai, para sua mãe, com gratidão, com leveza, entendendo muitas vezes o que levou eles a tomar certas decisões ou ter Eles certos fizeram comportamentos. O que puderam, né? Sim, Foram os melhores pais. sim.
São os melhores pais que nós temos, né? Exatamente. Você tem Eu o melhor amei. pai, a melhor mãe, nós temos o melhor pai e a melhor mãe pra gente, eu também. Quando eu faço exercício, né, de tomar os pais, assim, dentro do momento, é justamente, né, você é o pai certo pra mim, eu sou a filha certa pra você, né? Então, assim, não existe um melhor. Você é o grande, eu sou o pequeno, e assim... Tá, uma Tudo mensagem flui. pra finalizar. Gostei dessa mensagem que você deixou de você encontrar o seu lugar, né? Porque muitas pessoas falam, eu tô perdida na profissão, na vida. Cara, então busca uma constelação. Então é o seguinte, repente. se você não sabe onde você está, você realmente não vai saber para onde ir. Então, se você quer saber o seu caminho, você precisa primeiro saber onde você está. E o seu poder pessoal, ele só é ativado em você. Você só realmente se apodera, né, desse poder quando você está no seu devido lugar. Porque todos nós temos um poder que Deus nos deu quando Ele nos deu a vida. E esse poder, ele só pode ser exercido quando eu tô no meu lugar. Então não tome o lugar do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu marido, ou do seu filho. Eu queria ficar falando um monte, né, gente, das dinâmicas, né, de trocar de lugar. Mas as pessoas vão ter que te procurar, meu amor, porque é maravilhoso. Já entregou muito agora, Não por favor. tome o lugar das pessoas, né? Assuma o seu lugar. Assuma né? o seu lugar, carregue apenas aquilo que é seu. Devolva para o mundo, para sua ancestralidade ou para quem for, aquilo que não te pertence. Porque quando muitas coisas que a gente passa, de dores mesmo físicas, tem também muito a ver com isso. Então a gente precisa carregar só apenas é ótimo, né? Só aquilo que é nosso. Perfeito. Ó, E uma é salva isso. de palmas, arrasou. Obrigada, amei. Obrigada É uma gente. honra ter você aqui. Fico babando, eu como sua irmã, fico aqui. Eu fico emocionada. Ai, meu Deus! Mas A primeira live que a gente fez, ela chorava de um lado e chorava do outro. porque é tão real, né? Essa emoção. Porque assim, na live, uma pessoa virou pra mim e falou assim: tão bonito você dando oportunidade, assim, abrindo pra sua irmã, né? Mais velha, né? E eu falo assim: é tão bonito a gente encontrar nos caminhos, né? A gente ajudar com a ajuda verdadeira, né? E querer que o outro flua, querer. E a gente fica emocionada porque a gente tá, o quê? Na energia, né? Você tá falando, eu não sei o seu coração, mas meu coração tá aqui, ó. Né? Você não entra, não fica, amigo, no sentimento. Demais, já segurei aqui umas 3 vezes. É. E assim, é legal demais, é muito interessante porque a gente conecta em tudo que a gente traz, porque realmente acredita. E eu já fiz, você já fez, então, pra mim, trazer esse assunto Incrível. maravilhoso. E a gente torce Transformador. tanto. O dia que eu fiz o meu podcast com ela, era eu chorando de um lado, era de outro. Porque ela é aí na frente e eu aqui. E eu olhando pra ela o tempo todo, falando sobre ela também. A gente se emocionou muito, né? Sim. Então, quando a gente quer o bem das pessoas, né? É isso que a gente sente. Obrigada. Ai, quantas pessoas eu atendi que você me mandou, né, Ti? Olha como que é a vida, É. né? Incrível. E a gente vai abrindo portas pro mundo. Porque eu honro meu pai, minha mãe, eu honro você. Eu honro um outro irmão e eu honro você, né? O Antônio tava falando, você é a sua única irmã? Eu falei, viva minha única irmã. Que é assim que a gente tem que falar. assunto, né? Nós temos muito assunto pro próximo. Pois é. Falar sobre Próximo aborto, episódio, sobre é. as inclusões, né? Sobre exclusões. Fica um gostinho. Tem que ter muitas lives, eu acho. Tá? Tem muitas Tem. séries de lives. Tem. Mas deixa. Obrigada. O conteúdo dela lá no Instagram, ela tá entregando muito, então corre pra lá. Muito. Corram pra lá, gente. @TainaFava. Acho que Né, quarta tá? a gente vai fazer uma live. Eu vou fazer uma live também. Tá Atenção, tá Taina Fava. vídeos, muito Arrasando. bom, muito legal. Galera, espero que vocês tenham amado, assim como a gente. Se inscrevam aqui no nosso canal, se inscrevam, porque assim vocês vão receber nossos vídeos, assim vocês vão ter acesso ao nosso conteúdo. Curtam o vídeo, compartilhem, que é um assunto maravilhoso. Foi uma honra. E olha, gente, não precisa só me procurar. Se vocês fizerem uma constelação, não importa com quem, se for uma pessoa que trabalhe, né, fidedignamente, eu posso garantir de coração que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. De verdade. Assinamos embaixo. Beijo! Obrigada!